Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Previdenciário, né, onde a gente responde as suas dúvidas de uma forma direta e ajuda você a entender um pouquinho mais sobre o direito previdenciário, né, e que forma melhor de entender o direito previdenciário respondendo dúvidas aqui de quem é inscrito aqui no canal, de quem nos acompanha, tá? Então inscreva-se aqui no canal, ative as notificações para receber vídeo sempre que a gente puxar por aqui e aí eu vou estar te ajudando, te auxiliando, tá bom? Deixa um curtir nesse vídeo, porque toda vez que você curte aqui um vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é interessante para você e que ele tem que te mandar conteúdo. E os conteúdos aqui são importantíssimos porque acaba mexendo com o seu patrimônio, né? Então você tem que ficar por dentro para não perder informação útil, tá bom? Primeira dúvida que eu tenho aqui é do Carlos Paixão. Ele pergunta o seguinte, olha só. Bom dia, doutor. Tenho 53 anos e 31 de contribuição, sendo 26 na mesma empresa, insalubre, 91,5 decibéis. Há um ano coloquei prótese total de joelho. Tenho direito de aposentar por deficiência, grau leve? Bom, Carlos, aqui no seu caso, o que a gente tem que explicar, né? Na aposentadoria da pessoa com deficiência, ela tem que provar tempo de contribuição. Além do tempo de contribuição, tem que provar que ela tem uma deficiência. E essa deficiência tem que ser considerada por um longo prazo. Então, na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, é considerado longo prazo pelo menos 2 anos. Então, se você não tiver nem 2 anos aí na condição de deficiente, lembrando que não é só a prótese que te enquadra como deficiente, tá? Talvez você já tenha esse problema antes, com redução de mobilidade, né? Dificuldade de locomoção, isso também pode ser enquadrado como deficiência. Então, tem que verificar os documentos que você tem, né? Os documentos médicos, para a gente identificar aí um início de uma deficiência que tem que ser de pelo menos 2 anos. Depois que identificou aí o início da sua deficiência, tem que fazer os cálculos direitinho, né? Então observa-se, os cálculos anteriores à deficiência, ele vai ter uma redução no seu tempo de contribuição. Então você vai precisar sim de um advogado, de uma advogada especialista em direito previdenciário, que seja da sua confiança, para fazer esses ajustes de cálculos de forma correta, ainda mais que você tem períodos especiais para ser considerado, tá? E analisar o início da sua deficiência, se é realmente só um ano, se dá para puxar um pouquinho mais para trás, ou se você vai ter que esperar mais um pouquinho, para depois decidir aí realmente se é viável ou não entrar com esse processo. Então, o primeiro passo é sempre esse. Não entre com um processo previdenciário sem ter tudo organizado. Você tem período especial? Tem que verificar se o PPP está correto, se tem registro ambiental durante todo o período. Se não tiver o registro ambiental durante todo o período, tem que verificar se tem informação sobre períodos extemporâneos, se não tem, se todo o período foi por 91,5 decibéis ou não. Resumindo, busque um profissional de sua confiança aí para ele verificar todos esses pontos para você. Meu PPP está correto? Precisa fazer alguma alteração? Precisa fazer algum ajuste por parte da empresa? Legal. Esse período aqui que eu tenho como deficiente dá? Preciso de mais períodos? Outros documentos comprobatórios anteriores ajudam eu comprovar essa deficiência ou não? Aplicando o fator de redução, eu já deu meus pelo menos 33 anos para discutir uma deficiência leve? Então vejo que são muitas perguntas a serem respondidas que de uma forma direta assim não consegue. Mas se for só um ano que você tem aí, não é viável você pedir. Espere pelo menos ter 2 anos aí no mínimo como deficiente, tá bom? E depois calcule para ver o seu tempo de contribuição. E se os requisitos derem certo, né, igual eu acabei de te explicar, solicite seu benefício com o auxílio de um profissional, que no seu caso você vai precisar. Perfeito? Vamos para a próxima pergunta que a gente tem aqui, do Jocelino Martins de Souza. O Jocelino pergunta o seguinte: a pessoa que trabalhou sem deficiência em atividade especial, insalubre aqui no caso ele falou, para converter esse tempo insalubre para a pessoa com deficiência leve e que era sem deficiência, se utiliza o conversor 1.32 ou 0.94. Somente depois de ter trabalhado 13 anos sem deficiente que fiquei uma pessoa com deficiência. Sr. Jocelino, é importante ver que o senhor já está atento, né, às compensações aí de redução de tempo de contribuição na aposentadoria da pessoa com deficiência. Se o senhor prendeu isso aqui no canal, deixa aqui para a gente saber, né? Porque é exatamente isso, pessoal. Quando a pessoa vai solicitar uma aposentadoria da pessoa com deficiência, para os períodos que ela não tem uma deficiência, tem um fator de redução aí de tempo de contribuição. E esse fator de redução aí está descrito lá na tabelinha do decreto 8.145 de 2013. Esse decretinho, né, de 8.145, que regulamenta a lei complementar 142 de 2013, que traz, Jocelino,
essa tabela de conversão que o senhor está trazendo aqui para mim. Então, se você for pedir uma aposentadoria da pessoa com deficiência, discutindo um período especial para um período que você não tem deficiência, esse período vai ser fator 1,32. Então, ele não é 1,4 igual a aposentadoria e a conversão normal de uma aposentadoria da pessoa que não tem deficiência. Ele sofre uma redução, porque você não pode ter dois benefícios, né, duas aplicações, a deficiência mais o período especial normal igual aos demais. Você vai sofrer uma redução, ao invés de ser 1,4, vai reduzir para 1,32. O período 0,94 é quando o senhor não tem período especial e não tem deficiência. Aí sim, ao invés de ser fator 1, vai ser o fator 0,4. Então você pede 6% nessa situação e 8% aí nos períodos especiais, tá? E é importante, né, calcular direitinho para fazer esses ajustes. Perfeito? Outra dúvida que a gente tem aqui é da Cleonice Alves. A Cleonice pergunta o seguinte: auxílio-doença conta para aposentadoria por idade? Desde já, muito obrigado. Cleonice, isso é um ponto de discussão muito grande no INSS, no âmbito administrativo, porque na concessão da aposentadoria por idade é levado em consideração carência. Carência nada mais é do que aquele mês efetivamente contribuído. Como você está recebendo um benefício por incapacidade, você teoricamente não estaria contribuindo com o INSS efetivamente. Mas isso já foi discutido, já foi pacificado aí, tanto no STF quanto na TNU, né, que o período de afastamento, ou seja, de recebimento de auxílio-doença previdenciário, desde que seja intercalado com contribuição, ele tem que somar sim como tempo de contribuição e carência. Então, para responder a sua pergunta se o seu período de auxílio-doença ele é intercalado com contribuição, ou seja, você tem contribuição antes do auxílio-doença e depois do auxílio-doença, esse período de recebimento do benefício vai ser contado como tempo de contribuição e também como carência. Se o INSS negar esse reconhecimento para você, basta você procurar um advogado especialista em previdência, porque aí vai ter que ajuizar uma ação específica para ter esse reconhecimento. Perfeito? Outra dúvida que eu tenho aqui é do Wellington Frederico. Olha só como ele pergunta. Doutor, boa noite. Fiz pedido de prorrogação pelo recebimento do benefício B91, auxílio acidentário. Marcaram nova perícia para o dia 13 de julho de 2023. Até essa nova perícia médica, fico sem receber? Obrigado pelo seu trabalho e informações de qualidade. Parabéns. Legal, obrigado você, Wellington, por nos acompanhar aqui e perguntar aqui pra gente. É importante, né? Faça igual, Wellington. Se tiver dúvida, pessoal, é inscrito aqui no canal, pergunta pra gente. Não fica com receio de perguntar, que a gente vai te ajudar, seja trazendo aqui no Papo Previdenciário, seja respondendo de uma forma escrita lá no YouTube, de uma forma ou de outra a gente tenta te ajudar aqui, perfeito? Bom, respondendo, Wellington, então sim, você vai receber o seu benefício até o dia 13 de julho de 2023. O INSS não pode cessar o seu benefício sem submeter você a uma perícia. Então vamos imaginar que onde você está fazendo as perícias, sua localidade está muito longa, independente do prazo disso, o INSS vai manter esse benefício até aquela data. Se constatar que você recuperou a sua capacidade laboral no dia da perícia, eles já vão cessar naquela data mesmo o seu benefício. Se não, eles vão prorrogar o seu benefício, mas você não deixa de receber, tá bom? Pessoal, participe do Papo Previdenciário, é um prazer enorme ter você por aqui. Se for com dúvidas, deixa aqui pra gente nos comentários, que na próxima semana eu posso trazer a sua dúvida aqui. Um abraço, até a próxima semana. Tchau!